todos vocês. Estamos no nosso segundo episódio, Trilha do Sucesso. Meu nome é Cristina Santana e eu estou aqui para falar um pouco sobre os nossos planos. O plano para o futuro. Estamos iniciando o ano em 2025 e vamos conversar sobre o que devemos fazer para controlar as nossas emoções e também estamos com as pessoas que fazem parte desse podcast, a Mauro e a Marcela. Olá, eu sou Maureen Oliveira, eu atuo na área de RH há mais de 15 anos e no decorrer da minha carreira eu tenho ajudado mais de 1.000 pessoas a se desenvolverem, a crescerem nas suas carreiras. E hoje eu tenho uma consultoria chamada Go People, uma consultoria que é focada no desenvolvimento humano e organizacional. Tem um programa de mentoria chamado Destrave Sua Carreira, baseado em 4 pilares, que é o pensar, planejar, posicionar e performar. E hoje eu quero compartilhar tudo que eu tenho experienciado, vivido, observado no mercado, que é muito pertinente ao planejamento do nosso ano. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Trilha de Sucesso. Eu sou Marcela Viana, sou uma apaixonada em desenvolvimento de pessoas, atuo há mais de 15 anos de experiência. Hoje atuo como head de recursos humanos em um grande escritório de grande porte em Manaus. E eu posso dizer que ao longo dessa minha caminhada, o que eu posso trazer para vocês é que eu coloquei o RH estratégico como negócio, fiz redução de custo com mais de 90% de resultado e também trouxe grandes resultados na questão de bem-estar e prevenção. Sou coautora dos livros Repensando a Liderança do Século XXI, falando um pouco aí de psicologia, segurança psicológica, e também o Poder dos Sonhos foi quando eu conheci essas grandes pessoas que estão aqui do meu lado e hoje a gente está aqui realizando um sonho. E a gente quer hoje trazer para vocês uma trilha de sucesso em 2025, trazendo nossas experiências e insights. Perfeito. Como eu estou do lado dessas duas pessoas fantásticas, e como a Marcela já falou, fizemos parte do livro O Poder dos Sonhos, eu, Cristina Santana, sou terapeuta de transtorno emocional, sou coach, trabalho com programação neurolinguística e conhecemos essas duas pessoas através do RH, porque eu tenho mais ou menos 25 anos de experiência em RH. É muito tempo, não façam as contas. Mas a gente resolveu fazer o podcast justamente para a gente definir e ajudar as pessoas a se planejar em 2025. Por que que é importante fazer isso? A gente geralmente conversa com todo mundo dizendo, poxa, eu tenho vários planos, né? Comecei em janeiro, mas emocionalmente, como é que as pessoas estão em relação a isso? Vocês já fizeram essa avaliação? O que que vocês podem aproveitar em 2024? O que deu certo, o que deu errado? O que vocês podem fazer? Então, isso é o objetivo desse podcast de hoje. É justamente falar sobre emoções, que eu sou terapeuta, a Mauri falar sobre carreira e desenvolvimento e a Marcela falar um pouco sobre bem-estar com a experiência que ela tem e o impacto disso na saúde das pessoas. Bem, do meu lado, gente, 2024 foi um ano fantástico. Porque neste ano aconteceu, eu conheci essas beldades. Além de conhecer essas beldades, a gente iniciou o nosso sonho, que é o podcast, né? E fizemos vários processos para justamente trazer que hoje eu sou a melhor versão do que eu era no passado. E vocês também são as melhores versões. Mas o que que eu aprendi e o que que eu preciso aprender para planejar, para colocar em prática? Você, Mauro, o que que você aprendeu de 2024 que você pode colocar em prática e o que que você vai fazer, né? Então, vamos começar pelo que você aprendeu. 2024 realmente foi um ano de muito aprendizado e muita ação, né? Porque a gente costuma sempre planejar muito, mas com a correria do dia a dia, essa correria frenética que a gente tem, a gente planeja muito e executa pouco. Então, eu busquei ter um pouco mais de urgência em relação a agir, né? A planejar, a executar e a monitorar esses resultados, esses objetivos, né? Como é que está o andamento. Então, isso para mim fez toda a diferença no meu ano. Eu consegui resultados que eu nunca consegui, justamente porque eu resolvi agir mais. Eu resolvi realmente colocar em ação, né? E é um trabalho árduo, né? A ideação é bacana, é muito importante, mas eu entendi que o perfeito ele não existe, a gente precisa começar.
né? Então, a ação para mim foi realmente primordial, né? Errar rápido, pensar rápido, corrigir rápido e assim se aperfeiçoando e conseguindo resultados cada vez melhores. Excelente, excelente dica para quem está se planejando, né? Justamente. Isso é muito bom. Agir, isso é fantástico. Vamos lá, Marcelinha. Olha, em 2024 eu posso dizer que foi um ano para mim transformador. Foi o ano que eu consegui ser coautora de livros que eu nunca imaginei na minha vida. Participei do maior congresso de qualidade de vida e bem-estar, né, aqui em São Paulo, que eu nunca pensei, porque a gente só foca muitas vezes em recursos humanos e esquece que para ter humano precisa cuidar um pouco da parte de bem-estar e saúde mental. E eu posso dizer para vocês, a maior lição que eu posso trazer com relação a 2024 é que a gente não pode, de forma alguma, trazer o que foi de errado. A gente tem que fazer uma reflexão muito grande de 2024, daquilo que eu não quero para a minha vida e que eu quero aplicar em 2025. Porque se a gente não fizer esse dever de casa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar fazendo aquilo que não é para ser feito. E a gente tem que agir, como a Mauri bem pontuou, e como traz aí muitos conhecedores de que só tem poder quem age. Se a gente não agir, não colocar em prática, nada vai acontecer. Então, não é só a gente colocar e planejar no papel, é a gente também entender que a gente tem que ver o que não deu certo em 2024, o que eu fiz que não foi legal, o que eu não quero trazer para 2025. Isso é uma grande dica que eu deixo aqui para vocês e que eu vou botar em prática também em 2025. Excelente, excelente. A consciência, né? Nós precisamos saber o que deu certo, o que deu errado. O que eu preciso fazer, que eu preciso agir e o que eu preciso executar. Quais são os passos que eu preciso realmente? E isso serve não só para a questão de bem-estar, para a questão de carreira, mas também para as suas emoções. O que nas minhas emoções eu realmente executei, o que eu fiz, o que me atrapalhou, o que me sabotou e o que eu posso fazer para mudar. Porque quando a gente percebe o que a gente agiu errado, ou como nós agimos errado, a gente consegue mudar. Porque se você não tem consciência, você vai no automático. É igual quando a gente muda de casa. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando eu mudei de casa, eu tinha um caminho para ir para casa. E aí, quando eu fui para uma outra casa, eu voltando para minha casa, em vez de eu ir para casa nova, eu fui para casa velha. Por quê? Porque estava no automático chegar lá. E a mesma coisa é o que a Marcela falou. Se vocês deixarem no automático, vocês vão cometer o mesmo erro. Então, comecem a vigiar as suas emoções, os seus pensamentos, para que 2025 realmente seja diferente. E faça como a Mauri falou. Comece a agir. Por quê? Quando você age, você erra. E além de errar, você consegue corrigir. E às vezes, muitas vezes, as pessoas têm medo de errar. Por quê? Porque eles querem ser perfeitos, como você falou. Não existe perfeição. Eu vou errar, mas se eu errar e eu aprender com esse erro, eu corrijo mais rápido. Isso é muito importante. E para as emoções, é isso, gente. Todo tempo, nós somos pessoas emocionais. Então, o tempo inteiro agimos por essa emoção. E como é que a gente vai perceber? Tendo a clareza, tendo conhecimento, sabendo agir, né? E sabendo olhar o passado, Sim. corrigindo o futuro. Senão não vai. Né? É isso. Excelente, excelente. E, gente, vamos lá. Para 2025, vocês têm planos? Como é que vocês estão? Como você bem disse, Cris, quase metade das nossas ações, das nossas decisões estão no automático, né? Então a gente precisa realmente trazer para a gente desenvolver uma mentalidade que está crescendo muito no mercado, que é a nossa capacidade de repensar, de reaprender, né? Tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem vivido. E eu estou muito nessa fase, para a gente realmente, sobre o viés de carreira, né? Para a gente planejar os nossos objetivos, a gente precisa, né, dar uma olhadinha, dar uma parada e refletir um pouco, repensar um pouco sobre o que a gente tem feito. Inclusive, tem uma fala de Daniel Pink, que é um grande estudioso do mundo do trabalho, que ele fala que a gente costuma muito fazer lista de coisas que a gente quer fazer, que a gente vai fazer, mas a gente não costuma listar as coisas que a gente não vai fazer. Né? As coisas que a gente vai pontuar ali, olha, por exemplo, redes sociais, né?
hoje, né, durante uma semana ou então durante o dia, eu não vou ficar nas redes sociais por mais de 2 horas. Eu não vou. Então, assim, a gente ter os nossos planejamentos, mas a gente parar um pouco e repensar realmente. O que a gente precisa repensar, o que a gente precisa reaprender. E isso é muito importante na carreira, porque, como nós falamos, né, a gente está muito no automático. E se a gente não busca fazer algo diferente, a gente não vai ter resultados diferentes, né? Então, a gente precisa buscar essa clareza, né? Do que a gente está fazendo, o que precisa de repente ser repensado, para que a gente consiga realmente ter resultados mais assertivos, a gente consiga ter mais clareza do que a gente precisa fazer, né? E aí a gente vem para o ponto do autoconhecimento, né? Porque sempre a gente vai ter que ter o primeiro passo, né? Às vezes a gente pensa em planejar a longo prazo e parece uma coisa muito distante, muito difícil, mas a gente precisa buscar aquele passo de cada vez, né? Qual é o passo que eu preciso dar agora? E tudo começa com a clareza, com o autoconhecimento. E aí, quando a gente busca colocar em prática o que a gente vai tendo clareza, né, que a gente quer realizar, a gente tem uma tríade aí da execução, né? Eu tenho buscado muito essa tríade de execução compartilhada com os meus mentorados, com as pessoas que eu tenho ajudado, me impulsionado a carreira, que é sobre a gente clarificar, mentalizar e executar. A gente precisa clarificar o que eu preciso fazer e mentalizar. Olha, eu fazendo isso, eu vou ter esse resultado, né? E a execução, ela vem com muito mais facilidade, né? Clarificar, a gente mentalizar e executar, né? A tríade da execução. Então, a gente buscar realmente repensar o que a gente tem feito e ter ali metodologias, estratégias para que a gente consiga ali seguir uma trilha e conseguir ser mais assertivo e mais objetivo no que a gente quer planejar e executar em 2025. Então, uma dica para quem estiver nos ouvindo tenha clareza do que você quer, do que você não quer. Mentalize, né? Que dizem que a gente constrói o nosso futuro primeiro na mente, porque a mente não entende o que é real e imaginário. Para ela, tudo que eu mentalizo é real. Então, interessante. E executar é colocar este plano em ação. Beleza. Para vocês, ó, 3 dicas da Mauri aí, prestem atenção. E você, Marcela? Então, 2025 eu tenho grandes projetos, eu quero continuar sendo coautora e eu tenho mais de 2 projetos em andamento, porque eu quero trazer aquilo que eu escrevi no meu legado há quase 5 anos atrás. Eu quero ser agente transformador na vida das pessoas. E eu quero colocar isso em prática, né? Colocar de uma forma que realmente eu consiga fazer as pessoas repensarem suas vidas no sentido de desenvolver, de evoluir, né? E a gente tem que entender o seguinte, que às vezes a gente sempre espera o momento perfeito. Eu quero o momento perfeito para isso, vou esperar chegar. Não, eu vou terminar ali uma faculdade, uma pós, uma coisa para iniciar um projeto. Gente, comece. Não percam tempo. Não tem tempo certo. A gente tem que começar. Não importa se vai começar de uma forma que vai dar errado, deu errado, mas eu vou aprender com aquele erro e eu vou seguir em frente e fazer diferente. Então, a gente não tem só que se limitar naquilo, perfeição. Não existe perfeição, tá? A gente tem que ir fazendo as coisas, vai acontecendo. E a gente só consegue desenvolver depois que a gente realmente vai e encara aquele problema ou aquele desafio. Vai e faz. É piloto, é como eu falo, gente, as pessoas que chegam próximo de mim, que eu consigo alcançar, eu sempre falo, começa. Não importa como vai ser. Lá na frente você vai ver se aquilo ali, o que eu tenho que ajustar. Mas eu comecei, eu dei o primeiro passo. Porque se a gente ficar esperando o momento certo, pode ser que ele nem aconteça. Excelente. E o podcast é esse o exemplo, né? Começou, e eu vou dizer para vocês, começou com a Marcela. Ela soltou a ideia e a gente, não, tudo bem, vamos fazer. Aí daqui a pouco ela diz, vamos fazer tal mês. Eu, tá muito, vamos fazer. E é interessante porque isso é algo que a gente aplica na nossa vida. A gente precisa começar. Se não fosse a Marcela, eu tenho certeza que talvez eu não iria fazer, porque a gente estava em um monte de projetos. Verdade. Mas isso que ela falou é real. Ela realmente consegue impulsionar, estimular, motivar as pessoas. E gratidão, acho que esse momento que eu tenho para agradecer. Imagina, eu também tenho maior gratidão por vocês, Marcela, aqui. Vocês são fantásticas. Como fala, deu liga aqui, né? Liga. E é uma coisa, e isso é interessante, por exemplo, porque a gente tenta planejar. A gente se organiza, a gente conversa, a gente estrutura, mas na hora do vamos ver,
as coisas podem acontecer totalmente diferente daquilo que a gente planejou. E tudo bem, você não precisa se punir por isso, você não precisa... Hoje foi um dia, hoje eu me preparei para chegar aqui cedo, tudo bonitinho, e esqueci o celular. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu esqueci o celular, me senti pelada. Eu digo, quer saber? Vamos fazer a gravação, vai dar tudo certo. E eu arranjei vários celulares aqui para a gente estar conversando. E isso é a nossa vida, né? Isso é a vida, por quê? Porque a gente já começa, no caminho, eu já comecei pensando, ai, Cristina, como é que tu esqueceu? Cristina, como é que tu fez isso? A gente já começa a se flagelar. Eu digo, opa, peraí, não é porque eu sou terapeuta que eu não faço isso comigo, eu faço. Só que o problema não, o legal é a consciência. É ter a consciência de, opa, para com isso, tá tudo certo, e a gente caminha. Isso faz toda a diferença. Sim. Gostei muito da questão que você diz, momento perfeito, não espera o momento perfeito. A gente, às vezes, espera o momento perfeito para casar, para namorar, para fazer um curso, para mudar de carreira, né? Para ingressar no novo projeto. Não, os astros, eles têm que se alinhar a nosso favor para que a gente consiga fazer. Não, gente, nunca vai acontecer. E se você esperar esse momento, você vai envelhecer e nunca vai acontecer. Eu tive nós estamos... a Mauri mudou de carreira, eu mudei de carreira, você vai mudar de carreira, e a gente sempre está nessa mudança constante. Isso é que é legal, porque significa que estamos vivos, né? E as emoções são assim, gente, vocês vão mudar. As emoções mudam o tempo todo. Tem momento que eu estou alegre, tem momento que eu estou triste, tem momento que eu estou feliz. Como é que eu vou viver com isso? Como é que vocês vivem com essas mudanças? A Mauri muda o tempo todo. Vamos lá, Mauri. Hoje foi um dia. Faltou luz na casa dela. Como é que foi a mudança? Gente, sempre muitos desafios, né? Toda vez que a gente se propõe a cumprir um objetivo, a gente realmente cumprir uma meta, né? Os desafios vêm, mas é muito prazeroso quando a gente ultrapassa, né, esses obstáculos. E sobre o planejamento de carreira, quando a gente fala sobre o planejamento de carreira, não tem como a gente falar só do profissional, né? A gente sempre vai falar sobre o pessoal, profissional e a visão de futuro. A gente precisa olhar para isso, né? Então, nós estamos em momentos de transição, momentos em que a gente tem testado, tem buscado, né, outros direcionamentos para a nossa carreira. E é muito importante quando a gente tem coerência com quem a gente é. A gente busca essa coerência com o nosso propósito. A gente sempre tem falado aqui de propósito, porque o propósito é você ser quem você é no que você faz, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir ter realmente uma perenidade, uma sustentabilidade na nossa carreira, porque muitas pessoas elas têm buscado fazer muitas coisas que estão em alta no mercado, mas elas não têm construído a base. Quem eu sou? Né? O que eu amo fazer, o que eu sei fazer bem. Isso serve às pessoas? Né? Eu posso monetizar através disso? Então, a gente entender que o planejamento ele precisa realmente de uma base para poder a gente conseguir construir algo sólido. E eu tenho buscado muito isso para minha carreira, tenho compartilhado muito com os meus mentorados, com os profissionais que eu tenho tido oportunidade de desenvolver, porque a gente vê hoje no mercado que tem muitos profissionais que têm muitas ideias, muitos planos, mas que acabam não desenvolvendo, não executando e não vivendo esses planos e se sentindo frustrados, ansiosos, né? Aí vem as emoções, né? Vem a questão do bem-estar, e aí envolve tudo de uma vez. Então, a gente precisa dar um passo de cada vez e entender qual é esse passo. E a clareza sobre esse passo, tem muitas ferramentas no mercado que nos ajuda, que pode contribuir para que a gente consiga ter um planejamento né, mais assertivo. E uma ferramenta que é a velha e maravilhosa roda da vida. Quando a gente eu preciso começar a planejar. Como é que eu começo a planejar? Por onde eu começo? Eu não tenho clareza sobre isso. A gente vê muito, tá muito normal no mercado também, profissionais que não sabem por onde começar. O que eu preciso fazer? Eu não estou feliz, eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo agora na minha carreira. Como eu posso fazer? Né? Então, uma ferramenta que é super acessível e muito boa e fácil de a gente utilizar, que é a Roda da Vida, a gente vai fazer ali um diagnóstico. A gente vai ter um diagnóstico de como estão as áreas da nossa vida e a gente entender por onde a gente pode começar, que área a gente pode priorizar.
né? A gente vai ali, depois de ter o diagnóstico, mapear pelo menos 3 ações que a gente vai ter, né, de cada área, para que a gente consiga realmente ter um planejamento mais assertivo, né? Então, é muito importante a gente buscar clarificar o que a gente vai fazer, né? Ter essa clareza do que a gente precisa fazer e quais objetivos que a gente vai mapear para a gente realizar, né? Então, uma ferramenta muito boa que a gente vai estar disponibilizando aqui, né? Que é a roda da vida, tá? Então, a gente no final vai deixar como a gente pode estar disponibilizando para vocês as ferramentas que a gente vai compartilhar aqui, né? Sim, com certeza. E Marcela, você também, você é uma pessoa, uma representante, se eu não me engano, dos valores, né? Das forças. Forças, isso. Forças. Então, falando um pouco aí que você trouxe da questão de emoção, né? Como analista DISC e como especialista em psicologia positiva, eu posso dizer para vocês que parece até batido, mas o autoconhecimento ele tem que acontecer. Porque só foi a partir desse momento que eu me autoconheci que eu pude entender como as minhas emoções funcionam, como que eu trabalho, como que eu vejo o outro, e assim eu fui muito mais assertiva nisso. Então a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que entender como a gente funciona, né? Que tipo de situações e emoções que eu vou passar, como eu vou me comportar naquele momento, que eu posso até evitar em alguns momentos situações que aqui não agregam para mim e que podem me trazer até um pouco de sofrimento. Então, falando um pouco já de psicologia positiva, eu trago para vocês uma ferramenta de autoconhecimento muito boa, que é o teste VIA. O teste VIA, gente, só para vocês entenderem, ele começou em 1998 pelo psicólogo Martin Seligman, tá? Ele era o presidente na Pensilvânia da Associação de Psicologia. E lá ele percebeu o seguinte, que a psicologia trabalhava muito com a questão só do adoecimento e não focava naquilo que as pessoas tinham de força, que elas poderiam usar aquilo a favor delas. E foi aí que veio um estudo com mais de 50 cientistas ao longo de muitos anos, e eles começaram a ver que as pessoas têm 6 virtudes, né? Que a virtude é uma coisa que trabalha a nossa parte vitoriosa, a nossa índole, é como a gente coloca, e 24 forças. E dessas 24, nós temos 5 forças que são as nossas forças de assinatura, né? Eu posso dizer para vocês, uma das minhas forças, perseverança, liderança. E aí eu comecei a entender ali que, a partir desse momento que você tem conhecimento dessas 5 forças, você trabalha melhor, porque você vai impulsionar aquilo que você tem de forte, você vai impulsionar aquilo que você tem de bom, né? Você vai trabalhar nessa questão. Então, o desenvolvimento atua de uma forma tão fluo que você às vezes nem percebe. Foi a partir disso que eu comecei a perceber que eu comecei a mudar meus pensamentos e a forma de ver as coisas, entender até o outro, né? Que às vezes a gente, por ter uma personalidade, um jeito de fazer, acha que o outro vai fazer da mesma forma. Não vai. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque também senão a gente vai ter problemas de carreira e nós vamos ter problemas familiares de vida. Então, o teste VIA nós vamos disponibilizar. Ele tem tanto pago quanto gratuito. Nós vamos disponibilizar lá no nosso canal, né, do YouTube. Por favor, sigam a gente, tá? E lá a gente vai disponibilizar e vocês podem fazer de forma gratuita. E lá vocês vão ter as 24. E lembrando, as 5 primeiras forças são as forças que nós utilizamos para tudo em nossa vida de forma positiva. Então, acho que assim foi um grande achado que esses cientistas trouxeram, é algo cientificamente comprovado e que traz uma mudança radical na vida das pessoas, porque a gente não foca naquilo que a gente é ruim, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom. A gente não está negacionando aquilo que é ruim, mas a gente não está dando evidência para isso. Então, para você aqui uma dica, para que você comece 2025 de forma positiva, faça o teste VIA, veja as suas principais forças e eu tenho certeza que vocês vão ter grandes resultados. Excelente. Uma coisa que você falou é focar no que você é bom, né? No planejamento, a gente olha o que deu certo e o que deu errado. Mas se você quer potencializar aquilo que deu certo, você pode replicar e focar. O autoconhecimento. Se eu sei, se eu me conheço, eu sei até onde eu vou, o que eu devo fazer, fica mais fácil. Porque a gente, não sei se vocês conhecem, mas com certeza dizem que a gente aprende pelo amor ou pela dor. É melhor aprender pelo amor ou pela dor?
O normal é aprender pela dor. Mas você pode ir aprender pelo amor. E isso é o que ela está falando. O via vai te dizer aquilo que tu é bom. Então, se você é bom em determinada coisa, foca nisso, intensifica, que com certeza você vai trazer um bom resultado. Outra coisa que você falou é a questão da questão de ser objetivo. A Mauri também falou, não tem clareza do que eu quero, para onde eu vou. Já tem um direcionamento, a roda da vida vai te trazer. O via já vai te trazer as forças, né? Se são situações em que vocês podem identificar, perfeito, você já consegue, através disso, saber quais são as emoções que você utiliza, né? O que você vai fazer para que direcione aquilo para o seu melhor, a sua melhor versão, e você vai saber o teu objetivo. Uma coisa que a gente conversa, propósito. Qual é o motivo? Qual é o motivo para eu executar isso, né? Qual é o motivo? A motivação. Pega um caderno, escreve no caderno, ok, esses são os meus objetivos, mas o que vai me motivar para agir naquele quesito? De repente eu quero ser rica e milionária. Eu quero. Você quer? Muito. Tu quer, Marcela? Com ser rica? Eu também quero. Mas o que você está se movendo? Qual é o motivo que te gera ação? Quando a gente faz essa pergunta, o motivo significa para que eu quero ser rico? Por que eu quero ser rico? Eu quero ser rico porque eu quero viajar, eu quero ser rico porque eu quero ter uma qualidade de vida. Eu quero. Então, esses vão ser os motivos. Então, busque aqueles motivos mais fortes, aquele que vai te mover para ação, porque motivação é isso, é um motivo que vai te mover para ação. E aí você vai ter uma base, como a Mauri falou, forte para te levar para um caminho, para uma direção. Você não precisa conhecer tudo, mas se você focar naquilo que você é bom, com certeza você vai ter sucesso. E observa como é que você vai se posicionar, como é que você vai se colocar nessas situações. Gente, olha, vocês estão saindo daqui com dicas de ouro. Vamos disponibilizar a Roda da Vida, vamos disponibilizar o formulário do Via. Sim. E, além do mais, a gente está dando dicas fantásticas que as pessoas podem aproveitar. Mas uma coisa importante é confusão. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho uma confusão mental. Vocês têm confusão mental? Não? O que é confusão mental? A gente pensa, a gente está num período onde nós somos constantemente estimulados pelas redes sociais, pela televisão, e isso traz muito insight. Justamente a confusão mental é o oposto da clareza. Por quê? Porque se eu penso muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo ir para lugar nenhum, eu não consigo dar uma direção. Então, se você quer ter uma clareza mental, coloca todas as tuas ideias num papel. E quando você coloca no papel, é como se você estivesse pincelando os pensamentos e você estivesse acalmando a tua mente. Por quê? Porque quando a mente ela percebe que você não vai agir, ela começa a te dar alertas. É uma segunda voz na tua cabeça dizendo: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e acaba que tu não faz nada. Então coloca no papel. Coloca no papel, essa é uma dica para 2025. Tá com confusão mental? Coloca tudo no papel e estabelece uma prioridade para saber o que você vai executar e o que você não vai executar. Isso vai fazer com que a sua ansiedade baixe e vai fazer com que você consiga agir, definir para onde você quer ir. Perfeito. Muito legal. Eu acho que hoje em dia o mundo está muito no senso de urgência, né? Uhum. Tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer, tudo eu tenho que ser perfeito, tudo eu tenho que... Então a gente tem que ter muito cuidado com esse senso de urgência. Lógico, a gente vive num mundo altamente tecnológico, hoje a IA veio e não vai mais embora, tá? Eu sempre escuto as pessoas com muito medo do IA, né? Mas o IA ele veio para agregar. Então, se a gente também não tiver ali à frente, saber o que é uma IA, a gente vai ficar para trás, tá, gente? Isso é uma dica para vocês até de RH. O RH também tem que inovar, né? É uma coisa que eu sempre vejo que o RH às vezes está muito em questão lá do DP, né? Não é só isso, tá? Tem muita coisa. O RH é para desenvolver pessoas. A gente está ali, o nosso papel é esse. Então, cuidado com esse senso de urgência, vai com calma. O mundo está muito acelerado, mas a gente pode fazer as coisas pontuando, vendo o que é melhor, o que não é, isso me cabe, aquilo não me cabe. Então, tem coisas assim que às vezes a gente também não se molda muito, né? E aí, Cristina, eu queria até te fazer uma pergunta aí, você como terapeuta, né?
de algum insight que você vê do que mais as pessoas te trazem, né? Uhum. De emoções, o que que mais as pessoas têm medos, assim, o que que as pessoas mais te trazem no sentido de o que que eu quero para minha vida a partir de um ano, ou a partir, enfim, que você possa trazer para a gente aí até de uma forma que a gente possa aqui compartilhar com as pessoas, né, do que mais as pessoas buscam em você na questão de terapia. Geralmente eu recebo muito pessoas sobrecarregadas. Por quê? Eu tenho pessoas com senso de urgência onde elas querem fazer tudo, executar tudo, e isso faz uma sobrecarga, sobrecarga emocional. Porque quando eu quero fazer tudo, às vezes eu vou me frustrar porque eu não consigo fazer tudo. Às vezes eu tenho dificuldade de dizer não. Por quê? Eu tenho dificuldade de dizer não para o meu filho, de dizer não para minha mãe, para o meu pai, para o meu esposo, para os meus filhos. E é justamente quando você começa a perceber, tá, o que que é importante? Isso aqui é importante. Ah, e foi até uma coisa que nós conversamos, né? Ah, eu tenho algo para fazer hoje. Eu não vou conseguir cozinhar, então eu posso delegar, eu posso comprar, né? E é justamente perceber que você não precisa ser perfeito, porque a sobrecarga também traz isso quando você quer ser perfeito em tudo. Eu quero ser uma ótima cozinheira, eu quero ser uma ótima mãe, eu quero ser uma ótima filha, eu quero ser uma ótima empresária, eu quero ser uma ótima, eu quero ser ótima em tudo. Mas dói, por quê? Porque você está o tempo todo numa posição de luta, né? Você está o tempo todo numa posição de batalha, e isso cansa. Porque você é uma pessoa. E sendo uma pessoa, você vai dizer: hoje, o que que é a minha prioridade? A minha prioridade é fazer um podcast? É, então tá bom. Então eu vou delegar o meu filho para o pai, para a avó. Cuida. Ou então vou delegar comida, ou então vou dizer alguns nãos. E eu preciso aprender a dizer esses nãos. Porque quando eu digo não, significa não que eu sou ruim, porque também as pessoas têm medo. Tem medo de ser criticada. Mas como? Tu não vai fazer isso? Tu vai deixar o teu filho? Tu vai deixar a tua empresa? Mas hoje eu preciso. E eu preciso dizer não. É uma palavra que pesa muito para quem é uma mulher maravilha, para quem é um super-homem, porque ele quer dar conta de tudo. E aí ele se sobrecarrega. Então, ele precisa aprender a dizer não. E esse dizer não significa que quando eu vou para a esquerda, para a direita, eu não vou para a esquerda. E quando eu vou para a esquerda, eu não vou para a direita. E não, não é isso. E as pessoas, tudo bem dizer não. Mas as pessoas não gostam de dizer não. Por que elas não gostam? Porque elas vão ser criticadas. Então, isso é uma excelente dica para 2025. Estabeleça para onde você vai e diga não para o que você não quer. E aí você vai, com certeza, ter mais foco, ser mais estratégico e ficar mais leve. Sim, é verdade. Né? Perfeito. E tu, Mauri, na Muito bom. tua questão aí de mentoria, né? A Mauri é uma grande mentora. O que mais trazem para ti os profissionais com relação a expectativas, né? De alcance assim de metas? O que que eles trazem para ti? É impressionante como o nosso trio se complementa, né? Porque as emoções, o bem-estar, eles interferem completamente na carreira. Na forma como os profissionais se veem, né? Porque eu estou sempre participando de congressos, né, de summits e tudo, e sempre existe um momento ali, em uma palestra, que o palestrante ele compartilha com a gente sobre autoconfiança. E participando, né, de algumas interações com o pessoal que está participando da palestra, é, eles sempre pedem, comente com você, com o grupo aí as suas vulnerabilidades, o que você, né, mais tem te pedido de alcançar, de realizar. E, por incrível que pareça, a gente está ali rodeado de empresários, de pessoas de alta performance, né, de profissionais que são referência na área, mas que a maioria deles dizem que a principal vulnerabilidade que eles enfrentam na carreira é a autoconfiança. Então, a gente percebe o quanto que as emoções, o bem-estar também, eles influenciam na forma como a gente se vê. E a forma como a gente se vê impacta completamente no nosso potencial. E impacta nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados. Então, é muito importante a gente buscar essa clareza de quem a gente é. Né? Buscar essa informação, quem eu sou.
O que eu consigo contribuir, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, né? Então, essas informações a gente precisa ter, porque se a gente tem, o outro não vai chegar com a gente dizendo quem a gente é ou quem a gente não é, né? Então, é muito importante para a gente realizar, sermos pessoas realizadoras, a gente entender quem a gente é. A gente entender o que a gente faz bem, né? Ter essa clareza. Porque se a gente está com as emoções comprometidas, né? O nosso bem-estar está ali, né, comprometido, a gente acaba também tendo a nossa autoconfiança abalada, né? Então, existem muitas estratégias, ferramentas que nos ajudam a gente mapear realmente quem a gente é e o que a gente, aonde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer. E eu voltando aqui um pouco para mim, nessa questão que a gente está trazendo, né, de experiências aqui de cada uma, eu posso dizer que ao longo desse período que eu estou na área de recursos humanos, o que eu vejo que é muito importante, e aí fica uma dica aí até para os gestores de recursos humanos, é feedback. Tem que dar feedback para as pessoas precisam ter feedback. E o feedback não é nada destrutivo, é construtivo, né? A gente vai ali para traçar alinhamentos com as pessoas. Então, traga feedback para as pessoas precisam ouvir, precisam saber o que elas precisam melhorar, precisam saber como elas vão construir até o PDI, né, que você conhece bem, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, porque a partir dali eu vejo, às vezes eu não tenho essa percepção que o outro está vendo lá fora. Então, é importante, gente, feedback é muito importante, sempre que vocês receberem também, absorvam de uma forma positiva e a partir dali peguem aquilo ali e sigam em frente para o que vocês precisam fazer e traçar para o ano todo, porque o feedback é algo que eu vejo que é muito importante, mas o feedback construtivo, que fique bem claro, construtivo, não é aquele feedback pessoal, que eu vou chegar lá e vou falar o que eu penso de ti pessoalmente, não, é aquilo que eu vejo que você tem de potencial, que você tem como desenvolver. Então, fica a dica aqui, por favor, os gestores de RH, que eu vejo que falta muito isso, é essa questão de feedback. Dê feedback para as pessoas, desenvolva as pessoas. E você que receber esse feedback, pegue aquilo ali como um presente e siga em frente, que eu posso dizer como experiência profissional e pessoal também. Excelente. Pega como presente e siga em frente. Gostei, né? Pega como presente e siga em frente. Excelente. Anotem aí. Mas feedback não é só na vida profissional, né? Sim. Nós temos que ter esse feedback em casa, né? É Precisamos dar esse feedback para o filho, para o marido, para a esposa. E por que o feedback? Porque justamente a gente conversou sobre comunicação. Porque a comunicação, exemplo, se você não diz o que você sente, o que você quer, como é que o outro vai saber o que você quer e o que você sente? E a comunicação é justamente te ajustar até na tua rota. O feedback é uma conversa em que você vai dizer fatos, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, algo construtivo para a sua vida. E isso afeta diretamente a tua emoção, porque às vezes o que eu sinto não necessariamente é o que o outro quis dizer. Às vezes uma pessoa diz uma coisa e você interpreta de maneira diferente. E na comunicação, você tem que perguntar: qual é a sua intenção quando você fala isso? O que você quis dizer com isso? Você quis dizer isso, justamente para você ajustar a comunicação à tua emoção. Porque a palavra, toda palavra, no nosso subconsciente, ela é transformada por uma emoção. Então, às vezes, você fala uma coisa e eu decodifico com outra emoção. Agora, será que é a mesma emoção que você quis dizer? Talvez não. E aí é que a gente tem que ter a resiliência, tem que ter o conhecimento de si, se conhecer para saber, opa, ela realmente não falou aquilo para me machucar. E ela falou aquilo para que eu melhore. Sim. E aí a comunicação vai te ajudar a entender as tuas emoções, a melhorar o teu resultado, a ajustar a tua rota, porque nós somos pessoas integrais. Eu não sou só consciência, eu sou uma parte inconsciente. Vocês sabiam que o nosso lado consciente, ele é responsável apenas por 8% de tudo que a gente faz? O restante é tudo subconsciente, é tudo emocional. Quando a gente nasce, a gente já nasce com as emoções primárias. E aos poucos nós vamos construindo a consciência. Mas quando a emoção ela sobrepõe a razão, você não pensa, você simplesmente age. Então toma cuidado com o que você sente e o que você pensa, para que você não
suponha o que o outro está falando. Muito bom, porque quando a gente ouve, né, essas informações, vem muito uma palavra assim na minha mente para a gente planejar as nossas metas, que é a humildade. Porque se a gente tem humildade, a gente vai conseguir ouvir e filtrar o que as pessoas estão falando, né? Porque, como a Marcela falou, o feedback é um presente. E o que é o feedback? Como é que eu posso colocar em prática, né, o feedback? Por simples perguntas, né? Por exemplo, o que você acha que eu posso melhorar? É isso, claro, com pessoas de confiança, né? Que não precisa ser só pessoas que reafirmem ou afirmem o que você já faz, mas que de repente vão, né? Te dão um viés diferente do que você pensa, mas que são de confiança e você vai entender qual é a coerência daquela informação, daquele feedback. Mas o que eu posso fazer melhor? De 0 a 10, o quanto você acha que eu fui bem nesse meu comportamento, nessa minha decisão, exemplo, nesse meu trabalho, nessa minha palestra. E aí a gente vai conseguindo ali ter informações, dados, para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas, né? Então é muito importante a gente buscar essa humildade, porque tudo isso vai construir uma base para a gente conseguir planejar melhor, para a gente conseguir ter um pouco mais de informação e uma visão de futuro um pouco mais ampla para tomar as decisões que a gente precisa, né? E aí a gente consegue agir um pouco mais com a razão em vez da emoção, né? A gente consegue entender um pouco mais sobre os vieses que estão nos cercando, sobre os feedbacks que as outras pessoas estão tendo, e a gente consegue realmente melhorar, né? Sim. A gente consegue planejar melhor. Então, requer realmente, né? Esse autocontrole, né? Isso, eu acho que outro ponto importante é a gente entender que tem que ter um equilíbrio, vida profissional, vida pessoal, não esqueçam disso. Eu sempre tenho muito feedback dos meus filhos, né? Que eles falam, olha, tu não está no teu ambiente de trabalho, tu está em casa, né? Então lá ficou a Marcela lá, a gestão é aqui, Marcela mãe. Eles não são teus funcionários. Eles falam exatamente isso. A gente não é professor. E aí eu fico, meu Deus, mas olha, é um feedback que eu recebi que eu fico às vezes pensativa, realmente, porque às vezes a gente quer trazer para dentro, né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse equilíbrio, não esquecer que a gente tem que trabalhar sim, com certeza, eu acho que é importante, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma vida, que a gente tem que ter o autocuidado, tem que fazer o que gosta, tem que criar memória com a família, nem que seja fazer um jantar lá, montar uma mesa, não é só fazer grandes viagens, grandes coisas. Às vezes as pequenas coisas trazem muito mais resultados, trazem muito mais impacto do que grandes coisas que às vezes a gente imagina. Isso eu não estou dizendo que você não tem que sonhar grande, mas a gente tem que fazer coisas mensuráveis, porque quando a gente não faz algo que é mensurável, a gente pode vir a frustração. Então, por favor, equilibre em tudo, né? Cuidado aí com o senso de urgência, mas sempre buscando. Também entendendo que se não tiver clareza e ação, também não vai acontecer. A gente vai ficar onde está, né? E lembrando sempre que o que eu fiz lá que eu não quero mais fazer esse ano. Coloque isso aí, a gente tem que pôr em prática também, porque senão a gente acaba cometendo os mesmos erros. É verdade. É por isso que a gente tem falado, né, nesse podcast, está falando, resolvemos trazer o tema sobre planejar o futuro. Porque quando a gente planeja, a gente consegue ter um equilíbrio maior, uma estratégia melhor, né? E quando a gente fala de planejar o futuro, sob o ponto de vista de carreira, é muito importante a gente realmente buscar uma estratégia de desenvolvimento, né? Do que eu vou me aprimorar esse ano, quais habilidades eu vou desenvolver, ou eu vou focar, eu vou fortalecer, porque inclusive eu tenho tive um mentorado que ele buscou durante quase 2 anos fazer vários treinamentos na área dele, ele fez quase toda semana, era um curso novo, mas ele não conseguia ser promovido, ele não conseguia crescer na carreira, não conseguiu seus objetivos profissionais e inclusive também pessoais. E depois quando a gente foi conversar, a gente entendeu que com essa saturação de conteúdo que existe, né, informações rápidas, muita coisa acontecendo, ele não estava sendo estratégico. Então, ele estava aprendendo muito, né, absorvendo muito, não estava compartilhando, não estava conseguindo aplicar, não estava fazendo sentido, porque ele estava justamente fazendo tudo que vinha, ele não parou e planejou. Né? Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento, ter essa estratégia, buscar ali uma trilha de aprendizagem estratégica. Eu digo isso porque eu comecei há uns 5 anos atrás, eu comecei a buscar o meu desenvolvimento através de mentorias, busquei ajuda, auxílio de profissionais que pudessem acelerar mais os meus resultados. E quando eu me deparei com uma trilha
personalizada, entendendo qual era a minha necessidade, onde eu queria chegar, né, buscando mais essa clareza, eu comecei a ter resultados impressionantes, né? E quem me conhece há um tempo atrás, há 5 anos atrás, e olha para a Mauro de hoje, não reconhece. Né? Porque mal eu abria a boca, eu não conseguia ser promovida, eu não conseguia ter resultados expressivos na minha carreira, porque eu não tinha essa estratégia em relação à minha carreira, ao meu desenvolvimento. Né? Então, quando a gente busca essa estratégia, a gente consegue, inclusive, até mensurar mais os nossos resultados. Né? Então, a gente vai ajustando, aprimorando, né? Entendendo o que que a gente precisa focar, qual o impacto que a gente quer trazer. E então, esse planejamento é muito importante, né? Para que a gente consiga ter as estratégias certas para a gente ter grandes realizações. Planejar significa prever, mentalizar, visualizar o que pode acontecer. E durante o caminho a gente vai ajustando a rota. E quando vocês estiverem fazendo o planejamento de vocês para 2025, observem se as emoções elas potencializam teu resultado ou se as emoções te sabotam. E isso é justamente para que você traga para o racional. Quando a gente fala de emoções, é justamente para que ela seja um potencializador, para que você alcance seu resultado. Então, como é que eu posso usar a minha emoção a meu favor? Eu sei que em determinados momentos eu fico com raiva quando as coisas não dão certo. Opa! Se eu sei que eu fico com raiva, o que eu posso fazer para evitar esta emoção? Eu sei que eu explodo quando alguém me chama por uma situação que eu não gosto. Ok, o que eu posso fazer quando essa situação aparecer? Quando a gente está fazendo o planejamento, a gente tem a ferramenta SMART, né? Ou FOFA, como se fala em português. Então, você pode... o que eu tenho de forte, né? O que eu tenho de fraqueza? O que eu tenho de oportunidades? E o que eu tenho é FOFA. Fraqueza, oportunidade... Forças, fraquezas, oportunidades. E riscos, eu não estou lembrada agora. Desculpa, gente. Mas olhem na internet a questão do SMART e do FOFA. Porque o que acontece? Quando você vê, justamente, tem a clareza, o que eu sou forte, o que eu sou fraco, quais são as oportunidades, quais são os riscos, eu consigo me preparar para isso. Ameaças, obrigada, que são os riscos, né? Então, assim, olhem para isso, para justamente vocês terem uma direção e usar isso como algo positivo. E a gente pode usar isso, gente, em qualquer situação, no lado emocional, no lado familiar, no lado profissional, em todas as situações, a gente tem todas essas características. Uma das coisas que a gente ouve muito é cuidado com as vozes negativas, né? Você é movido à crítica e a elogio, cuidado com isso. Porque se você é movido à crítica ou a elogio, isso pode te travar, ou isso pode te levar para um caminho errado. Quando você define o seu planejamento, você sabe para onde você pode ir, para onde você deve ir. Se eu fosse me conectar com o que as pessoas me falavam, hoje eu não seria terapeuta. Hoje eu estaria como gestora de RH até hoje. Cristina, como é que tu vai largar esse trabalho seletista? Você tem aqui plano de saúde, você ganha bem, você não sei o quê. Porque as pessoas, e elas não fazem isso por mal, gente, elas fazem para o nosso bem. Só que o que acontece? Você precisa saber para onde você vai. Porque quando você sabe para onde você vai, é igual a Alice no País das Maravilhas, né? Para onde eu devo ir? Eu não sei. Qualquer caminho serve, se você não sabe para onde você quer ir. Exatamente. Então, a gente tem que sempre olhar para o que eu quero, como eu vou chegar lá, o que me impacta, né? Quais são as oportunidades, quais são as minhas forças, meus riscos. E isso vai te dando o caminho, uma direção. E vai te limpando também, limpando o teu caminho, porque se você tem muitas opções, você corre o risco de você não escolher nenhuma. Então, escolhe uma e vai eliminando as possibilidades. E isso serve para o bem-estar, gente, porque se você não bebe água, se você não dorme bem, se você não faz exercício, não adianta tu ter um plano no papel que você, às vezes, não vai conseguir executar. Então, tomem cuidado com essas dicas que a gente está falando, porque são super importantes para você executar o seu plano de 2025. E você tocou num ponto muito importante que eu acho que nos planejamentos é saúde. Sem saúde a gente não faz nada, a gente paralisa, né? Então a gente tem que ter esse foco de também cuidar da saúde.
tem que ir fazer check-up, fazer prevenção. Tudo que a gente previne, a gente consegue fazer tudo com antecipado. A gente, na adversidade, a gente consegue resolver de uma forma melhor. Então, assim, saúde não se brinca. Saúde é algo muito sério. Então, por favor, nesse planejamento, coloque aí seu check-up em dia para saber como é que você tá, porque às vezes a gente não tem dimensão de como o corpo tá. E a gente acaba não cuidando disso, e aí a conta lá na frente é bem Chega. grande. Uhum. Tá? E isso eu digo por experiência na minha família, e a gente acabou vendo que quando a gente previne, a gente consegue ter grandes resultados também. Tá? Inclusive na saúde. Então, por favor, no planejamento 2025, não esqueçam de colocar a saúde. É algo que eu vejo que às vezes as pessoas ficam negacionando. Uhum. Eu tô bem, eu não tô sentindo nada, tá tudo certo. Mas aí você não sabe o que lá dentro está acontecendo e que a conta lá na frente pode ser grande. Excelente, meninas. Estamos chegando ao nosso final, Já, ao nosso Ah, final do podcast. E aí eu queria que vocês deixassem uma frase final para que as pessoas pudessem levar isso como algo inspirador. E onde elas encontram vocês? E eu vou dizer onde me encontram também. Eu quero deixar aqui uma reflexão, na verdade. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Fica aí a reflexão para que você possa refletir e analisar. Qual é o valor do meu sonho? Qual o tamanho do meu sonho? E o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Isso é importante, porque isso é teu propósito de vida. É isso que vai te trazer felicidade. Gente, vocês podem me achar no Instagram, Marcela_MVO. Podem me achar no LinkedIn, Marcela Viana. Eu sou uma profissional de recursos humanos, mas eu também posso ajudar você a que você traga grandes resultados dentro do seu recurso humano, seja na sinistralidade do plano de saúde, que eu sei que aí é um bicho-papão para grandes empresas, mas eu tenho como reduzir isso e tenho como ajudar você a conseguir esse resultado. Também tenho grandes projetos que eu posso trazer para vocês, que vocês podem trazer grandes projetos de desenvolvimento de pessoas, projetos de prevenção, enfim, de lideranças. Então, é só me procurar no Instagram, lá que eu vou atender vocês, com certeza. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e que 2025 seja melhor que 2024. Excelente. Muito bom. Eu quero agradecer aqui a companhia das minhas parceiras desse podcast de vida, de livros, né, de coautoria. Esse podcast Trilha de Sucesso realmente ele veio para transformar vidas, para impactar muitas pessoas. E quando a gente pensa numa frase, né, para a gente compartilhar, e a gente pensa no planejamento, foi justamente o tema que a gente falou aqui no nosso podcast hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a gente não basta apenas prever o futuro, a gente precisa se preparar. Então, não basta só a gente planejar, a gente prever o que a gente vai fazer, a gente precisa se preparar. E é muito necessária a preparação estratégica. E eu estou aqui completamente disposta a impulsionar e ajudar para que você não fique fazendo muitos esforços e não tendo resultados. É justamente o contrário, né? Eu quero que você tenha resultados, que você seja impulsionado, que você cresça na carreira e alcance seus objetivos. E para isso é preciso ter uma estratégia. Ter uma trilha personalizada, uma trilha de aprendizagem. E tanto com a Go People, com a minha consultoria, tanto com a mentoria, o programa de mentoria que eu tenho, eu consigo auxiliar você a ter mais clareza sobre quais passos você precisa dar para que você consiga ter as realizações que você quer, né, nesse ano de 2025. Então, conte comigo, eu estou nas redes sociais, no Instagram da Go People, consultoria, e Maureen Oliveira, também no LinkedIn, Maureen Oliveira. Então, lá eu compartilho informações sobre carreira, tenho informações sobre como você pode também estar buscando essa estratégia para grandes realizações no seu ano. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada também. Excelente, gente. Vocês estão com a oportunidade. A faca e o queijo na mão. Vocês têm a Marcela, que pode ajudar o pessoal de RH, que ela já me disse que ela conseguiu uma redução de 240k na empresa que ela conseguiu. Então, prestem atenção nisso. A Mauri, ela já desenvolveu mais de 1.000 pessoas. Então, gente, presta atenção, ela está aqui disponível para vocês. Se vocês querem definir uma estratégia
chamem ela para contato. Meu nome é Cristina Santana, eu sou terapeuta de transtorno emocional e eu realmente adoro ajudar as pessoas a achar a sua melhor versão, a entender as suas emoções e a utilizar as suas emoções como potencializador e não sabotador para a vida. Mas na rede social eu estou no Instagram, Cristina Santana Oficial. E vocês também vão me achar no TikTok como Cristina Santana e no LinkedIn também como Cristina Santana. Mas aqui eu quero agradecer a todos vocês que estão nos seguindo. Nós vamos trazer várias dicas, vamos trazer convidados importantes que têm histórias que podem motivar vocês, inspirar vocês, porque nessa nossa trajetória de vida nós conhecemos muita gente que nos inspirou. E é isso que a gente quer trazer para vocês, essa inspiração, para que vocês se espelhem nas pessoas, para que dizer, poxa, se essa pessoa conseguiu, eu consigo. Eu sou filha de empregada doméstica e hoje eu sou terapeuta, né? Se eu pensar nisso, todos nós começamos de baixo, né? Nós somos filhos de pessoas humildes, que a Mauri veio do interior, né, Mauri? Né? Seus pais vieram do interior. Então, todos nós, para chegar onde nós chegamos, a gente trabalhou, planejou, a gente definiu estratégias, a gente se conectou, porque isso é network, a gente está se conectando para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E essa é a função do podcast, é influenciar, né? É motivar, é inspirar todos vocês e todos nós, porque a gente vai crescer também, né? Essa é a nossa intenção. Então, esse podcast é um podcast para ajudar vocês na carreira, na saúde, na emoção. E deixem para a gente os comentários do que vocês querem ver nos próximos podcasts para que a gente consiga inspirar e trazer coisas que agreguem a vocês. Nós vamos deixar aqui o Via, para quem quiser, né? Você que quer saber como é que eu identifico a minha força, escreva lá nos comentários, eu quero, que a gente responde, manda o Via. Se você quer saber a direção, para onde você quer ir, escreva lá, olha, eu quero a Roda da Vida, e a Mauri vai mandar a Roda da Vida. E se você quiser uma avaliação das suas, como é que você está, pode me chamar, que eu também vou responder para vocês. E quem sabe eu faço uma avaliação gratuita. Olha aí.